Chegamos, enfim, na unidade 3 da disciplina Metodologia do Trabalho Científico. O título da unidade é Escrita na Universidade. O objetivo da tarefa nessa unidade é exatamente a criação de um paper. O que é um paper? Um paper é um texto muito utilizado na academia que resulta de uma reflexão, de uma pesquisa e que é exposto, socializado em seminários, em encontros, em eventos. No nosso caso aqui, a pretensão não é expor nenhuma pesquisa ou apresentar em algum seminário, algum evento, mas, a partir desse exercício, elaborar um texto organizado que não fuja à regra de um texto dissertativo. Então, o paper é um texto dissertativo. Na unidade 1 e 2, vocês realizaram a leitura de textos dissertativos e entenderam a lógica e o padrão do texto dissertativo. Na unidade 3, vocês vão elaborar, inspirados nesse padrão, executado por meio da documentação, esquemas, fichamentos e resumos, vocês vão agora elaborar um pequeno texto de uma lauda, no mínimo, sobre determinado tema. Esse texto, então, tem que ter título, tema, os argumentos, que é o desenvolvimento, e a conclusão. Para isso, nós elaboramos um roteiro de orientação, que está postado na sala ambiente, um roteiro de orientação de 11 laudas, é o maior roteiro da sala, que merece ser lido, porque deu muito trabalho para a gente elaborar. Então, é fundamental a leitura desse longo roteiro. Neste roteiro está detalhado todos os processos de composição desse pequeno texto. Muito bem. Aqui eu vou procurar resumir os procedimentos, né, para que você possa depois realizar a leitura do roteiro e diminuir o máximo as dúvidas na elaboração do paper. Então, o objetivo deste trabalho é favorecer a criação, o pensamento original e a ordenação das ideias por meio da escrita. Você vai, então, se expressar por meio da escrita de maneira criativa, crítica e, se der, até original. Não é obrigatório, mas pelo menos você, nesse exercício, terá liberdade de expor as suas ideias, as suas opiniões, seguindo as normas da ABNT, seguindo as normas cultas da língua portuguesa. É fundamental levar a sério esses dois critérios: a norma culta da língua portuguesa e as normas da ABNT para um trabalho desse porte. Como exercício, escolhemos o paper como meio de socialização do conhecimento, muito utilizado no meio acadêmico, eu já havia falado. O paper é um texto que apresenta, volto a repetir, o tema, argumentos e conclusão. Para a leitura, você terá como base o livro Não Espere pelo Epitáfio, de Mário Sérgio Cortella, que é um autor famoso, sempre tem vídeos postados no YouTube, na internet. Não Espere pelo Epitáfio é uma coletânea de crônicas, pequenos textos. Crônicas são pequenos textos de, no máximo, uma lauda, 2 laudas. E esse material está postado na sala ambiente. Então, esta obra contém 35 crônicas com teor filosófico. Ou seja, o que é um teor filosófico? O autor ele vai fazer uma reflexão que é, na verdade, apresentar um problema para que o leitor possa pensar. Ele não traz uma resposta, mas ele traz uma pergunta ou algumas perguntas que no dia a dia a gente não é acostumado a realizar. E aí o filósofo tem essa característica, uma das características, né? Apresentar perguntas que o cotidiano às vezes nos
esmaga, nos impede de pensar. Então, a proposta é essa: fazer a leitura de pequenos textos filosóficos em forma de crônica. Além disso, o texto filosófico ele contém conceitos, mas não é o caso das crônicas, porque não é o objetivo deste exercício. Muito bem. No entanto, cada crônica ela traz temas pertinentes à existência humana. Você pode ler todas as 35 crônicas se quiser. Se você tiver interesse, pode fazer a leitura das 35 crônicas e depois escolher apenas uma crônica que servirá de base para a produção do seu texto, da sua reflexão textual. Lembrando que não é para reescrever a crônica, mas é para se inspirar na crônica, para se inspirar no problema que o Cortella está indicando e, a partir das provocações que o Cortella apresenta, você elaborar a sua resposta ou outras interrogações em forma de texto. Então, não é um resumo, não é escrever a crônica com as suas próprias palavras, mas é escrever o seu texto, é exercitar a sua liberdade a partir do tema que a crônica provocou em você, a partir do problema que a crônica provocou em sua mente. Para isso, é necessária a leitura de pelo menos algumas crônicas. Se você não quiser ler as 35, acha muito, você tem que ler algumas para poder você fazer a melhor escolha. Porque vai que você lê só uma e escolhe a mais difícil. Acontece. Então, eu garanto a vocês que vocês vão gostar da leitura das crônicas. Com certeza vocês vão querer até comprar o livro. Além desse, existem outros no mercado, com esse mesmo teor. Mas nós iremos trabalhar com o livro Não Espere pelo Epitáfio. Muito bem. Depois da escolha da crônica, você vai, então, proceder da seguinte maneira. Eu fiz aqui uma síntese do que está exposto no roteiro de 11 laudas. Você encontra isso também na sala ambiente. Em suma, os procedimentos para este trabalho são os seguintes. Ler algumas crônicas do livro Não Espere pelo Epitáfio. Depois de ler algumas crônicas, escolher uma crônica conforme o seu critério pessoal. Em seguida, fichar o texto, ou seja, fichar a crônica que você escolheu e anotar as ideias sugeridas pela leitura. Esse fichamento não valerá nota, é opcional, mas é um método interessante. Você ficha, no fichamento, ao lado das ideias que você fichou, você pode escrever ideias sugeridas pela leitura, ou seja, ideias que não estão no texto, ideias que vêm à mente, que te tomam de assalto, que se você não anotar, você vai esquecer, vai cair no esquecimento. Por isso a necessidade do registro dessas ideias, que a gente costuma chamar de ideias cometas. Quando pensar, ela já sumiu. Por isso é necessário o registro. E você pode fazer isso no fichamento, do lado da ideia transcrita. Então você vai transcrever a ideia e ao lado dessa ideia você pode escrever o seu comentário. Esse comentário já pode servir como uma peça importante para o seu peito. Quem sabe até um parágrafo. Muito bem. Depois de ler, fichar e registrar, você poderá, eu recomendo, a elaboração de um plano de redação. Porque quem vai escrever, antes de escrever, tem que fazer um plano de redação. Lembre-se que na unidade 1 e na unidade 2, vocês fizeram um esquema de leitura. O plano de redação será, então, o esquema de escrita ou para escrita. Então, o que consta nesse plano de redação? Qual é o tema que você vai abordar no seu texto? Qual é a ideia principal que você quer? Aí você vai criar a sua ideia, inspirada lá na crônica.
Quais são os argumentos? Aí você pode pontuar 2 ou 3 argumentos que você vai desenvolver. E qual é a frase conclusiva? Aí você já pode, no seu plano de redação, elaborar uma frase conclusiva. Tendo esse plano, você consegue elaborar e iniciar o seu texto com mais organização, com mais tranquilidade. E aí evita aquele momento angustiante que todos nós temos. Por onde eu começo? O que eu escrevo? Não. Com o plano de redação, você já ganha tempo e aí você, a partir dele, escreve. A recomendação que eu dou é a seguinte: escreva primeiro o texto. Não se censure. Será que eu estou indo no lugar certo, na direção certa? Primeiro escreva o seu texto, a partir do seu plano. Depois que você escrever o seu texto, aí você vai fazer a edição. Vai fazer a releitura do seu texto, verificar os pontos limitados do seu texto, onde deve melhorar. Não dá para fazer um texto se censurando. Primeiro, tem que soltar o braço. Muito bem. Depois, então, do plano de redação, então, criar um texto, que é o paper, de uma lauda, no mínimo, então tem que ter uma lauda, é isso aqui preenchido. Uma lauda cabe 3 parágrafos, no mínimo, tá? Contendo tema, tese ou frase núcleo, os argumentos, que é o desenvolvimento, e a conclusão. Então, na lauda, no primeiro parágrafo, deve ser apresentado o tema, o que você quer tratar nesse texto. E no final do primeiro parágrafo, os itens que você vai abordar no desenvolvimento. No próximo parágrafo, ou nos próximos parágrafos, os argumentos detalhados. E, por fim, o último parágrafo, a conclusão, baseado sempre lá no seu plano de redação. Cada parágrafo deve conter, no mínimo, 7 linhas e, no máximo, 11 linhas. Repito, no mínimo 7 linhas e, no máximo, 11 linhas. Por quê? Para você não escrever um parágrafo curto demais, que não comunica nada, ou escrever um parágrafo longo demais, que também se perde no meio do caminho com muita informação. Essa limitação de 7 a 11 linhas vai te ajudar você a dar o seu recado, sem enrolar, sem aquela expressão vulgar que às vezes a gente usa. Encher linguiça, enrolar o professor para ver o que vai dar. Não existe isso no texto. É de 7 a 11 linhas, dá o teu recado de maneira simples e clara e pronto. Não precisa encher linguiça. Para fundamentar, veja bem, para fundamentar o texto, é obrigatório inserir citações, uma citação longa. O modelo de paper encontra-se na sala ambiente. Então você pode ir lá visualizar o modelo de paper. Uma citação direta longa, 2 citações diretas curtas. A citação direta longa, ela vem com um recuo de 4 centímetros e o tamanho da fonte 10 ou 11. As citações diretas curtas, elas vêm inseridas no parágrafo, tamanho normal, fonte 12, só que elas vêm entre aspas. Então você pode usar o seu fichamento, se você fez o fichamento das crônicas, você pode usar alguma ideia fichada e inserir como citação curta ou como citação longa. Lembrando que a citação longa, ela não vem entre aspas, ela vem com recuo de 4 centímetros. Isso você encontra esse modelo postado na sala ambiente. Formatar o texto conforme as normas da ABNT, então a fonte Arial ou Times New Roman, tamanho da fonte 12, entrelinhas 1.5 e margens alinhadas. As margens sempre são alinhadas. Lá no item justificar, você marca o texto
você clica justificar, evitar de deixar as imagens com essas curvinhas, porque está errado, do ponto de vista das normas da ABNT, do ponto de vista estético de qualquer texto. Isso aí é critério de avaliação. Então, sempre em qualquer trabalho acadêmico, a fonte é 12, o espaço é 1,5 e as margens são alinhadas. Exceto no resumo, que o espaço entre linhas é simples, é 1,0. Mas a fonte é 12 e as margens são alinhadas. Então, você encontra na sala ambiente, repetindo, as crônicas, as 35 crônicas, não espere pelo epitáfio. Você encontra logo abaixo o roteiro, explicando detalhadamente esse trabalho, que eu fiz aqui de maneira sintética. Tá? E modelos, você vai encontrar um modelo de paper para te guiar e evitar erros o máximo possível, para você se concentrar na sua criatividade e na sua capacidade de reflexão. Então, é necessário, repito mais uma vez, a leitura do roteiro para que surjam outras dúvidas, né? Outras dúvidas mais qualificadas. Não dúvidas de quem não leu o roteiro. Não sei por onde começar, vai parecer que, quando o aluno diz assim, eu não sei por onde começar, parece muito de quem não leu o roteiro de orientação. A gente percebe nas dúvidas dos estudantes. Quando ele realmente lê, ele tem todo o direito de ter dúvida, mas ele tem que ter o dever de ler os materiais postados na sala ambiente, para que o nosso trabalho, a nossa comunicação flua da melhor forma possível. Claro que por ser um trabalho muito mais complexo, é o mais complexo de todos os trabalhos, nós pensamos num prazo bem interessante para que as dúvidas possam ser elaboradas, as dúvidas possam ser resolvidas e a postagem que está prevista para o dia 17 de novembro seja executada da melhor forma possível. Então, da prova parcial até dia 17 de novembro, são cerca de 3 semanas para elaborar esse trabalho. Então, é tempo suficiente para se organizar, ler. A leitura não é complicada, leitura rápida, leitura agradável das crônicas. O mais difícil mesmo vai ser escrever. E para isso tem que realmente ter um tempo. Por isso a gente deu todo esse tempo. Né? E ao longo desse tempo é necessário mandar mensagem, enviar mensagem, tirar dúvidas com o tutor, com a professora Rosejane. E nós juntos ajudá-los a ter sucesso. Mas só vai ter sucesso se você se ajudar. Né? Fazer a sua parte. Muito bem. Agora eu vou falar do fórum. O fórum será a segunda atividade da unidade. O fórum, então, é o último fórum, vamos dizer assim, que vale nota. E é quase que um diário daquilo que você fez ao longo do paper. Você não vai falar mais do texto que você escreveu. Você vai falar da sua experiência enquanto escritor, das suas dificuldades enquanto escritor, não só das dificuldades, mas daquilo que você avançou. Então, o tema do fórum é a experiência de escrever um texto dissertativo. Então, a partir dessa experiência do paper, elabore uma reflexão sobre a leitura das crônicas e sobre o seu processo de produção textual. Então, aquilo que você avançou, que você conseguiu avançar, aquilo que você aprendeu, é como se fosse uma autoavaliação, uma reflexão sobre a escrita, a sua escrita. Tá? Após a postagem do seu comentário, escolha então um colega e comente o que ele escreveu. Então, o cumprimento da atividade na data, 2 pontos. E
seu comentário pessoal e o comentário sobre o colega, 8 pontos. A postagem desse fórum é dia 20 de novembro de 2018. E realmente é como se fosse uma espécie de diário. Você vai escrever a sua experiência enquanto escritor de um texto. Por mais que seja um texto simples, mas teve as suas dificuldades, teve seus avanços. Então, aí, assim se encerra a unidade 3.